Olá a todos, estou aqui mais uma vez para fazer a apresentação da nova temática sobre a análise do livro Fantoches, do Érico Veríssimo, e que hoje será analisada por duas pesquisadoras do grupo de pesquisa, o Narrador e as Fronteiras do Relato. São elas a Valéria Inácio e a Cíntia Limonge. Então, com vocês, a palavra, por favor. Obrigada, professora. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Hoje eu e a Valéria vamos falar sobre as camadas autorais em fantoches. E para isso, o nosso seminário está dividido em duas partes. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre o entendimento particular da criação do Érico Veríssimo e sobre as intervenções autorais na edição de 1972 de Fantoches. Em seguida, a Val vai trazer um pouco de aporte teórico para refletir um pouco mais sobre a instância autoral, o sujeito da enunciação e a assinatura em fantoches. Bom, para falar sobre as camadas autorais em fantoches, é importante contextualizar quem é o Érico Veríssimo, que escreveu os contos e os publicou em 32, e quem é esse Érico de 72, que revisitou a primeira obra 40 anos mais tarde. A edição de Fantoches de 72 é um diálogo entre esses dois ou mais Éricos, como a gente vai ver. E, para isso, eu vou trazer um pouco do seu percurso histórico, que abriga essas diversas camadas autorais. Como a Bia acabou de trazer, além da sua obra ficcional, o Érico Veríssimo escreveu alguns livros de memória, entre eles o Solo de Clarineta, que ele estava escrevendo simultaneamente com, mais ou menos no mesmo ano, né, da segunda edição de Fantoches. E no Solo de Clarineta, ele rememora a sua infância, ele traz detalhes da sua vida, da sua obra, do seu percurso como autor, como editor, como criador de personagens, enfim, de todas essas camadas. E grande parte da minha fala é baseada nas memórias do próprio Érico. Então, o Érico nasceu em Cruz Alta em 1905, essa imagem é da casa dele em Cruz Alta, e ele era um leitor ávido, ele, desde criança, ele lia os clássicos, os Mosqueteiros e os Júlio Verne, e antes de se tornar escritor, ele teve alguns empregos que não tinham muita coisa a ver com ele. Então, ele, por exemplo, começou a trabalhar no armazém do tio, onde ele conta que fez clandestinamente a minha primeira leitura em pedaços de primeira literatura em pedaços de papel de embrulho, com a cumplicidade de uma máquina de escrever Underwood. Então, o Érico que escreveu aqueles contos, ele estava lá atrás do armazém escrevendo literatura, né? Ele deu aulas de inglês, de literatura. Ele teve também um emprego no Banco do Comércio, que também ele relata muito da literatura que produzi naquele tempo, mas, afinal de contas, eu era um desenhista ou um escritor? Me saiu em papéis com timbre do Banco Nacional do Comércio. Ele também foi sócio de uma farmácia, e ele relata que ele acabou falindo a farmácia porque ele ficava escrevendo no verso da cobrança dos clientes e esquecia de cobrar os clientes. Então, com 20 e pouquinhos anos, ele percebeu que ele seria um fracasso nessas profissões mais tradicionais, e ele se mudou para Porto Alegre para tentar viver de literatura. Nessa época, ele já tinha publicado alguns contos em revistas locais. Em 1930, logo que ele mudou, aconteceu um diálogo aí que ele descreve como uma grande virada na carreira dele, que foi com o diretor da revista do Globo, o Mansueto Bernardi. O Mansueto diz: vamos publicar no próximo número o seu conto Chico.
E aí ele diz, você escreve, traduz, desenha, seria, portanto, o homem ideal para trabalhar em nosso quinzenário no futuro. E ele fala, mas por que no futuro se eu estou precisando de um emprego agora? E aí eles têm lá, eles negociam o valor, né? E ele acaba sendo contratado. Pode começar no 1º de janeiro. E aí ele pergunta, você entende de cozinha de revista? Que o Érico responde, claro, menti. Nunca havia entrado numa tipografia de verdade. Nunca viram um linotipo. Não tinha ideia de como se armava uma página ou como se fazia um clichê. O importante, porém, é que tinha conseguido um emprego. Então, no mesmo ano, ele tem o Chico publicado e ele começa esse emprego dele na revista. Nessa revista, ele tinha 1000 funções. Ele traduzia artigos de autores e eles trabalhavam na base da pirataria, ele fala. Ele traduzia os artigos e publicava ali como inédito. Ele diz, né? Nossos colaboradores eram a tesoura e o pote de cola. Como nunca havia verba para comprar matéria inédita, o remédio era recorrer à pirataria. Eu traduzia contos e artigos de revistas americanas, francesas, italianas, argentinas. E ele descreve a sua função também como conselheiro sentimental e tapa-furo poético. Conselheiro sentimental porque ele vinha várias pessoas conversar com ele, pedir dicas para ele. E tapa-furo poético porque às vezes tinha um espacinho ali e ele escrevia um haikai para encaixar naquele espaço e publicar a revista. Bom, em 1932 ele convence o Henrique Bertazzo, que era o filho do dono da editora do Globo, a publicar um livro de contos seus, que já estavam prontos, que é o Fantoches. Ele até sugeriu pagar pela edição, mas o Henrique Bertazzo disse que ficaria por conta da casa. Então, esse livro foi publicado numa tiragem de 1.500 exemplares, que vendeu 400, e o resto, como ele relata, foi providencialmente destruído em um incêndio. E por causa desse incêndio, que a editora acabou recebendo o seguro do valor dos exemplares, ele teve coragem de publicar um segundo livro, que foi Clarissa. E, na mesma época, ele foi convidado para ser conselheiro literário da editora do Globo. E aí começa uma nova fase na sua carreira. A Regina Zilberman traz que o livro é fruto de um trabalho coletivo e começa com o responsável pelo texto verbal, mas pressupõe um empresário e o editor, a que se somam revisores, capistas, ilustradores, tradutores, cada um convocado num dado momento da produção. Depois de pronta a obra, interferem distribuidores e livreiros. Bom, Veríssimo, ele teve um papel muito importante no mercado editorial brasileiro, que não é muito falado, mas foi bem importante. Ele trabalhou de 1930 a 1950 para a editora do Globo. Nesse meio tempo, ele morou um tempo nos Estados Unidos, mas voltou e continuou ali. E, como conselheiro literário, a editora traduziu e publicou pela primeira vez nomes que ainda não eram muito conhecidos no Brasil, como Virginia Woolf, James Joyce, Thomas Mann. E, além de outros autores que não tinham tanta importância literária, mas tinham mais apelo comercial. Eles publicaram livros infantis, romances policiais, sentimentais, de aventura norte-americana, inglês. O Plínio Martins Filho e o Jadir Pavão escreveram no Caderno de Literatura do MS sobre o trajeto editorial de Veríssimo, onde eles colocam que, ao migrar para a editora, Veríssimo ajudou a inventar uma maneira de produzir livros de alta qualidade, quando o negócio apenas engatinhava no Brasil. Como editor, farejador de textos, tradutor disciplinado, coordenador de edições, colocou nas prateleiras das livrarias um dos mais consistentes projetos editoriais já concebidos e realizados no Brasil em todos os tempos.
Então, ele estava ali se desdobrando entre essas diferentes funções e, ao mesmo tempo, ele estava escrevendo seus romances, né? E ele relata: quando hoje penso nos meus primeiros romances, custa-me a crer que eu tenha escrito dentro das aparas de tempo que me sobravam das outras funções. A tradução de livros que me ocupavam as noites e partes das madrugadas, a minha atividade de polvo, física e intelectualmente falando, na redação da revista, onde tinha de fazer às vezes de diretor, redator, ilustrador, paginador e ocasionalmente escritor americano ou inglês. Por mais empolgado que estivesse pelas personagens de minhas próprias ficções, era obrigada a fechá-las a 7 chaves num quarto escuro no fundo do cérebro e dedicar minha atenção a um tipo de trabalho fútil e não raro e idiota. Bom, eu vejo que, na verdade, essas personagens elas não estavam fechadas ali no quarto escuro, elas estavam crescendo e funcionando ali enquanto ele fazia os outros trabalhos. Mas é isso que ele relata, né? Então, além dessa atividade de polvo que ele diz, ele estava produzindo os seus romances, pelo que ele é conhecido, né? Ele sempre deixou claro a importância da personagem e a problematização da produção literária na sua obra. Uma característica do seu processo criativo é o uso de desenho para criar as personagens. Existem vários manuscritos de Érico Veríssimo com desenhos e rascunhos, com anotações, também em inglês, onde ele visualiza personagens e o papel delas na trama. A gente pode olhar para a obra do Érico como uma rede de textos, como foi falado, nas quais as personagens se entrecruzam. E a gente também tem a presença de personagens autores que buscam refletir sobre a função da literatura e sobre o ofício do escritor. Um capítulo do livro O Escritor e Seu Tempo, de Flávio Loureiro Chaves, chama-se O Autor de Si Mesmo. E por que esse título? Porque algumas das personagens de Érico funcionam como um alter ego do seu escritor, e o debate sobre a função literária é uma questão recorrente em toda a sua obra, com o tema o livro dentro do livro. Então, está ali o escritor escrevendo e refletindo um livro dentro do livro. Aqui a gente tem uma ilustração de um projeto do processo criativo da Hora do Sétimo Anjo, que é um romance inacabado do Érico. Então, a gente tem ali as personagens, os desenhinhos, aquele jeitinho que a gente vê em fantoches que ele desenhava, alguns comentários. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a relação do Érico com as suas personagens, tá? A gente tem muitos personagens escritores, essa temática é muito desenvolvida, e eu vou trazer um exemplo que foi muito marcante na vida do escritor, que ele relata em Solo de Clarineta. No Tempo e o Vento, que é uma trilogia que ele escreveu em 15 anos, somente na terceira parte da trilogia é que é revelado que o narrador é Floriano Terra Cambará, que pertencia à 6ª geração de descendentes dos fundadores, ali o Pedro Missioneiro e Ana Terra. Pouco a pouco o leitor vai percebendo que o narrador, que antes parecia distante de seu objeto, construiu a história de modo subjetivo, baseando-se nas suas memórias e na própria experiência vivida em família. Ele relata que o personagem Rodrigo Cambará lembrava muito seu pai, e, portanto, ele resolveu entrar na narrativa na forma do filho dele, Floriano. E aqui a gente tem uma fala interessante de como ele vê essas personagens e como ele decidiu entrar na narrativa. Ele diz: embora seja uma figura quase de segundo plano, pelo menos com relação ao seu irmão, Toríbio Cambará às vezes me parece uma pessoa mais viva, mais interessante de todo o livro. Esse é, em muitos casos, o destino das personagens de ficção, sobre as quais o autor não lança com demasiada frequência e intensidade a luz de seus holofotes. Deixadas em relativa paz,
elas começam a viver por conta própria, ganhando assim uma palpitante humanidade. Os filhos não mimados são os que nos saem melhor. E não dá para a gente não pensar nas personagens de fantoches que ganham vida e saem fazendo o que elas querem, né? E ele continua. E como havia muito tivesse decidido que Rodrigo Cambará ia ser uma espécie de sósia psicológico de Sebastião Veríssimo, que é o pai dele, era natural que eu pensasse na possibilidade de entrar no livro como personagem, caso em que teria de meter-me na pele de Floriano, o filho mais velho do futuro senhor do sobrado. Então, aí está o autor entrando, mergulhando no livro, como personagem nada mais natural para ele. Aqui a gente tem um outro rascunho do Floriano. Então, ele diz a dependência do pai, medo, as anotações que parecem bastante a marginalia do Fantoches, né? A caricatura do Floriano, que na verdade lembra muito o próprio Érico Veríssimo. Aí ele escreve em inglês ali, fear. E o que acontece? O pai do Érico Veríssimo, ele era um grande boêmio, ele apostava dinheiro em jogos, e ele acaba se tornando um alcoólatra, perde todo o dinheiro. A mãe se divorcia dele na década de 20, que foi um grande acontecimento para essa época. E ele se afastou do pai, e o pai dele acabou meio que morrendo na miséria. E no final do Arquipélago, que é a terceira parte da trilogia, há um diálogo entre o Rodrigo, que é o pai, e o Floriano, que seria o Érico, no qual o Floriano perdoa o pai, que está no leito de morte. E o Érico Veríssimo diz que, por meio desse diálogo, ele resolveu internamente os seus problemas com o pai. Então, ele está trazendo, né, um problema da vida dele, e ele resolve esse problema por meio das suas personagens. Ele diz: o importante é que um dia despertei para a mais doce das realidades, a de que tinha encontrado o lar perdido. Concluí que a linha melódica da minha vida tinha sido, fino modo, uma busca da casa e do pai perdidos. Ali estava a casa e o pai. Também esse problema estava resolvido. No Arquipélago, eu tinha feito as pazes no diálogo entre Floriano e Rodrigo, e agora descobri que havia me tornado pai de mim mesmo. Bom, então essa é a relação de intimidade que o autor e as personagens, né, de toda a sua obra têm, que é como se fosse uma coisa mesclada ali, né? Você não sabe nem muito bem mais quem é o autor, quem é a personagem. E ele coloca isso nas marginálias de fantoches. Como eu disse, ele estava escrevendo as marginálias na mesma época que ele estava escrevendo suas memórias. Então, ali nas marginálias, tem uma ressignificação do texto, aparece revisão, uma atualização, crítica e rememoração. Então, 40 anos depois, o autor se volta aos seus primeiros contos, com toda a sua vivência como autor, como criador, como editor, e ali ele trava, nessa releitura, um confronto com o texto. Para Maria da Glória Bordini, o livro também é vida substituta, e como tal, sempre lhe falta algo, que de novo o criador pode tentar suprir. E o Érico afirma: eu acho que o homem é escravo do menino, e que, de certo modo, o menino continua no homem. Então, nessa volta ao passado, todos esses eus desse homem, que é um escritor, e que teve toda essa vivência na produção de literatura em suas diversas camadas, ganham voz. Bom, aqui eu trouxe, então, alguns exemplos dessa polifonia que existe em fantoches, né? Desse diálogo entre todas essas camadas. Para começar com a revisão, né? Ele faz umas revisões de forma muito bem-humorada. Então, ali está escrito: sou o Arlequinho Belo, e daí ele vem belo. Que diabo de ortografia é essa? O belo com acento, né? E ali embaixo ele fala: vamos cortar este irreprimível inútil.
E depois vem outra vez besta, ele é bem crítico e muito ácido às vezes, mas sempre com um bom humor, né? Ali embaixo ele faz como se fosse a revisão da revisão, porque ele fala, bom, seria fácil se a farsa se passasse em 1972, um assalto à mão armada. Aqui está cortado, mas aí ele coloca, pelo amor de Deus, não me põe um crase nesse A. Então, como se ele estivesse ali conversando com outro revisor que fosse fazer a revisão desse texto. E sempre ali a imagem da professora julgando, né? Burro. Né? Essa professora aparece algumas vezes, ele menciona ela. Sempre um tom ali de, ai meu Deus, né? Como eu era jovem. E... Bom, outra função que a gente pode ver bastante nas marginalia é o hipertexto, né? Ele sempre está mencionando outros contos da vida dele. Então, ali ele fala, em um lugar ao sol, esse preto se chama Xexé. Na realidade, seu nome era Estevão e tinha uma prodigiosa imaginação de contador de histórias. Então, ele faz essa revisão, sempre pensando no que poderia ter sido, aonde ele usou alguma coisa ali, né? Cena 3, 2 mulheres e um defunto. E a feia sempre olhando para o cadáver, e ele coloca ali do lado clima de incidente em Antares, né? Então ele está sempre fazendo essas relações. Algumas personagens dele durante a obra aparecem em diversos romances. O próprio Nanquinote, do Fantoches, ganhou uma coleção de livros infantis. Então, como a Bia coloca, é uma constelação mesmo, e isso aparece muito nessas marginálias. Ele também faz referências à sua vida particular. Então, ali, ele coloca o cachorrinho, né? Esse cachorro não tem nada a ver com o conto, mas acontece que Pedro, meu neto mais moço, veio espiar por cima do ombro e me exigiu um au-au. Ele está ali se colocando como o próprio Érico Veríssimo, né? E outro cachorrinho ali do lado, que ele fala, o único cachorro que eu tive na vida era um vira-lata, que eu dei o nome de Pitoco por motivos óbvios. Então ele está trazendo da ficção para a sua vida o Pitoco que aparece ali no conto, é o Pitoco, seu cachorro. Sua filha, que nasceu um pouquinho depois da publicação de Clarissa, sua filha era Clarissa também. Então, ali é a vida real e a ficção se mesclando. Nesse outro conto, ele escreve ali do lado, não acredite, é invenção do autor. E invenção de quem será o autor? Então, essa é a grande questão problematizada desde seus primeiros contos, né? Questão do autor. Ele está se perguntando, né? Quem são os personagens? Quem é o autor? E nas memórias dele ele fala, eu sabia que o pai de Floriano ia morrer no último capítulo do livro. Isso me dava uma certa pena. Pensei assim, tenho poder de vida e de morte sobre essa criatura, apesar de todos os seus atos e pensamentos de independência. Que ente, que força, que Deus decide sobre a minha vida e a minha morte? Então ele está se questionando assim, né? Quem que está manipulando esses fantoches? Ele relata também que por um período ele teve um longo bloqueio criativo, quando ele estava escrevendo o Arquipélago, e ele pegou de volta os rascunhos, depois de um longo tempo sem escrever, e ele teve a sensação que as personagens já não pertenciam a ele. Ele fala, suas criaturas se recusavam a obedecer-me. E, contraditoriamente, às vezes ele sente um poder, né, esse poder de vida e morte sobre as personagens. Para concluir a minha fala, a gente tem aí essa figura do Érico Veríssimo, sentado em uma poltrona, segurando um livro, ele já mais velho, né? E aqui a conclusão já não é mais escrita à mão, mas é escrita à máquina, que dá um tom mais formal ali, né? E ele fala em terceira pessoa.
O autor de fantoches usa de um termo muito em voga hoje em dia. Era um alienado. Bom, o Nankinote ali embaixo está falando, né? A explicação é simples. Meu pai tinha 26 anos, esse cara tem 66. É uma mistura de vozes, né? Uma mistura de diversos eus. E o Nankinote ali em cima também. Esse sujeito está falando mal do meu pai, por inveja. O próprio Érico diz, até agora eu não sei direito como o escritor Érico Veríssimo vê o personagem Érico Veríssimo. A gente tem uma coisa que não é literatura, é outro. Depois a gente bota um espelho e fica com o outro do espelho, que é o outro. E se a gente coloca um espelho diante de si, a gente se multiplica por muitos. E aí aparecem todas as contradições. Talvez a gente possa afirmar que fantoches é esse encontro de muitos eus, em todas as suas diferentes camadas, com todas as suas contradições. Eu vou passar agora a palavra para a Valéria, que vai continuar a discussão sobre essas diversas camadas autorais. E as referências estão no fim da apresentação da Val. Obrigada. Oi, pessoal. Eu vou seguir a apresentação da Cíntia. Tá aparecendo para vocês? Podemos seguir? Então, em relação a essa discussão sobre a ideia de autoria, nós vamos tomar como referências iniciais as reflexões do Barthes, do Foucault, e o relevo que o tema alcançou, especialmente a partir da segunda metade do século XX, para chegar às formulações de Agamben no começo deste século. No texto A Morte do Autor, apresentado pela primeira vez em um seminário em 1967, aponta que o escritor privilegia a linguagem no lugar de seu pretenso proprietário, o que confere a ela autonomia e intransitividade, e, por consequência, uma vertigem da multiplicidade de sentidos, experiência de abismo e naufrágio. Barthes sugere também que a materialidade alcançada pela palavra poética, no gesto autoral em favor da linguagem, ocorre de forma indissociável do sujeito enunciador, aquele que diz eu. Já Foucault, na conferência O que é um autor, de 1969, contribui para o desvendamento dessa relação do texto com o autor, especialmente ao reforçar o lugar do indivíduo como produtor do discurso, que é a função autor. A origem do texto literário, a circulação, a apropriação do discurso e os diferentes eus manifestos na obra negariam uma pretensa voz única autoral, colocando em revisão o próprio papel do indivíduo que escreve. Para Foucault, o discurso não se apresenta com apenas um sentido ou uma verdade, mas necessariamente ele traz consigo uma história associada a um devir, em uma profusão de práticas discursivas que são marcadas não só pela dispersão, superposição e simultaneidade, mas por um desejo de sentido que também pretende unidade e coerência. Para Agamben, em oposição ao sistema de construção discursiva possível e do já dito presente nos enunciados, a tessitura do acontecimento narrativo vale-se de uma pluralidade de enunciações, tomando o anonimato e o colocar-se à margem como condição da autoria. Nesse movimento paradoxal de resistência aos dispositivos do poder, pelo próprio desaparecimento, o autor vai se inscrever como morto no jogo da escrita. E assim pode alcançar a presença-ausência
referida por Agamben no ensaio O Autor como Gesto, do livro Profanações, que foi publicado em 2005. No desvio em relação às marcas da sua individualidade particular e no exercício dessa pluralidade de outros eus, ao pontuar de contrações e de vazios os atos de expressão, é que a consciência autoral pode revelar-se gesto. Bem, a partir do resgate das formulações desses autores, a gente vai chegar ao sujeito da enunciação em fantoches. Então, o diálogo crítico, autocrítico, experimental, que Veríssimo estabelece com o leitor, nos mostra, nas marginálias do volume de contos editado, performances, rupturas e retomadas. Mas, especialmente, eles revelam uma forma de apropriação do discurso e um exercício de autoridade. A impressão que se tem é que o fazer literário com o qual nos deparamos nessa edição de fantoches, na edição de 72, embaralha todos os estatutos autorais formulados por Barthes, Foucault e Agamben para propor uma nova operação. O sujeito da enunciação, aqui, além daquele que transforma a língua em discurso, que coloca a linguagem em operação por um ato individual de arranjar as palavras, é quem estabelece uma relação singular entre a forma e o sentido. E é esse caráter particular de organização do discurso que permeia a relação entre o escritor e o leitor nessa obra. Veríssimo faz isso como abrindo o texto original de fantoches para outras possibilidades de significação e interpretação. Então, esse caminho de leitura oferecido pelas marginálias, ele é como uma permissão para refazer a própria história do autor, para agenciar e reinventar o mundo. Ao mesmo tempo, ele provoca o leitor pela multiplicação de autorias, porque o autor convencional ele está em diálogo contínuo com as personagens, com o revisor, o crítico, o editor e, claro, com o leitor. O Veríssimo, que coloca essas outras instâncias a falar por si, acaba por deslocar o sujeito da enunciação, que deixa de ser origem para dar lugar a um jogo de relações dos enunciados, ou seja, a literatura mesma. E ele faz isso de uma forma bastante singular, pelo uso não apenas de mecanismos linguísticos e de uma rede verbal, mas de traços, esboços e desenhos. E eu cito aqui um trecho do Foucault, que está no volume Arqueologia do Saber, que é de 69, que amplia o entendimento sobre esse jogo de réplicas, sobre o estatuto mesmo do enunciado, nesse campo complexo de discursos entrecruzados, que é fantoches. O Foucault vai dizer: todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já dito. E este já dito não seria simplesmente uma frase já pronunciada, mas um jamais dito, um discurso sem corpo, uma voz tão silenciosa quanto um sopro, uma escrita que não é senão o vazio de seu próprio rastro. Supõe-se, assim, que tudo que o discurso formula já se encontra articulado nesse meio silêncio que lhe é prévio, que continua a correr obstinadamente sob ele, mas que ele recobre e faz calar. Mas essa voz silenciosa, ela também tem materialidade. Ela circula nos contos do volume Fantoches e nos limiares entre eles, nos oferecendo, nas palavras do próprio Foucault, um jogo de posições possíveis para um sujeito. Esse percurso, voltado para o enunciado, que é ao mesmo tempo dócil e rebelde, nos revela, em última instância, um sujeito atrelado a uma condição histórica. Então, a gente tem unidade e descontinuidade,
cortes, transformações, temporalidades, tudo isso integra a trajetória do autor, como a Cíntia acabou de nos mostrar. E tudo isso, de certa forma, está presente na sua obra. No caso de Fantoches, a engrenagem que faz funcionar diferentes instâncias autorais, ela nos remete a uma escavação, um certo tipo de memória da história sobre o próprio ato criativo, que vai colocar em cena versões, trocas de papéis e exercícios autorais. A esse respeito, mais uma vez, eu cito Foucault. Empreender a história do que já foi dito, do que foi dito, é refazer, em outro sentido, o trabalho da expressão, retomar enunciados conservados ao longo do tempo e dispersos no espaço, em direção ao segredo interior que os precedeu. Nele se depositou e aí se encontra, em todos os sentidos do termo, traído. E a margem, ela surge nesse sentido como um espaço tanto de autonomia como de emancipação autoral. Ao mesmo tempo, no jogo de leitura que as marginálias estabelecem, elas fazem emergir a potência da quebra de referências estáveis. Esse caminho autoral, que tem como objetivo explorar a enunciação e, por meio dela, indagar e estreitar o sentido, vai nos levar ao conceito de assinatura. A assinatura não é mero registro de uma marca gráfica, mas, como já dizia Derrida, o testemunho de um acontecimento passado suspenso de um presente iterativo e o certificado de garantia de uma enunciação. Esse conceito, desde então, ele passa por muitas atualizações. E o Foucault e o Agamben são os teóricos que nos acompanham na exploração do conceito de assinatura. Um brevíssimo histórico sobre assinatura vai mostrar para a gente que a impressão do nome próprio ou marca de identificação artística, tal como nós a conhecemos hoje, só se populariza com a imprensa. A escrita medieval, por exemplo, ela se dá especialmente por copistas religiosos e quase não há registro de autógrafos antes da invenção das tipografias. Reis e nobres medievais e renascentistas usavam selos nos seus documentos. Apenas após o Renascimento, a prática do registro impresso da assinatura ganha relevo. O trabalho e as formulações do Foucault, eles são retomados por Agamben no livro Signatura Rerum, sobre o método, que foi publicado em 2008. Essa expressão, signatura rerum, ela remete à noção de que o significante significa algo e de que alguém se utiliza desse significante para significar algo. O Agamben vai argumentar que tanto os enunciados como as assinaturas se dão no nível da sua existência, ou seja, eles referem-se ao simples fato de existir. Os enunciados decidem o destino dos signos e esses só adquirem sentido porque foram assinados, o que tem lugar e sentido nas práticas discursivas. O Agamben vai traçar um percurso muito amplo e aqui a gente vai só assinalar alguns aspectos. Ele vai retomar caminhos de ciências como a medicina, a magia, a astrologia, mas também sacramentos e textos bíblicos nessa investigação sobre assinatura. E ele retoma as proposições do Foucault, especialmente no sentido de que, na articulação do real, a assinatura não coincide com o signo, mas ela permite que ele seja inteligível. Aqui nos interessa explorar essa ideia de que as assinaturas elas tornam possíveis os saberes sobre as coisas, ao marcar os signos por meio da significação. Mas o Agamben vai além. Para ele, as assinaturas têm um lugar ético, porque elas orientam e determinam, em certo contexto, sua interpretação e eficácia. Entretanto,
vale observar, é importante observar que a assinatura que constitui o objeto histórico como imagem, ela é uma imagem dialética, porque ela está relacionada tanto ao passado como ao devir histórico, ou seja, ela está além da perspectiva da origem. O volume Fantoches, ele nos apresenta um Veríssimo em visita ao depósito dos fundos do ato criador, e acena aos leitores com gestos semelhantes ao do arqueólogo, que escava ruínas. Nesse gesto, é possível vislumbrar uma ação no sentido benjaminiano do escovar a contrapelo, que em nada está relacionada à cristalização da obra literária, que leva a sua assinatura, mas, ao contrário, oferece aos leitores uma abertura crítica ao presente, que o Agamben chama de desobra. É por meio de vestígios, indícios, desvios de sentido, presentes no seu primeiro livro, e na crítica que faz a eles, na revisita 40 anos depois da publicação, que o Veríssimo vai indagar a própria história criativa, o poder ser e o poder não ser. Ele nos mostra, então, não apenas com a palavra, mas também por meio de riscos, esboços, desenhos, releituras do tempo, da história, da memória e do seu próprio processo criativo. Voltando a Agamben, o que ele identifica como o deslocamento da relação de significante e significado na assinatura, refere-se a uma esfera pragmático-política, isso é, dialoga com a eficácia de uma operação. A eficácia que está em jogo nas assinaturas, que é o elemento central da argumentação do Agamben no ensaio Teoria das Assinaturas, vai nos levar à recuperação da arqueologia proposta por Foucault, como um tipo de uso do pensamento, que não procura a origem nem a ausência. Mas, citando Agamben, significa, ao contrário, manter os eventos na dispersão que lhes é própria, deter-se nos ínfimos desvios e nos erros que acompanham e determinam seu sentido. No caso do Veríssimo, a autoridade autoral expressa em fantoches é a marca de uma assinatura, que tem caráter existencial, ou seja, que indica também a existência do que está inexpresso. Essa assinatura vai nos revelar, assim, o que o Agamben chama de privação, ou potência de não. Quer dizer, um modo de expressão da potência, que se revela nos gestos do autor no texto literário, tanto na sua presença como na sua ausência, no inacabamento, no que pode ser realizado ou não. E é na metafísica de Aristóteles que o Agamben busca o fundamento para diferenciar privação e ausência. A privação, ela testemunharia a própria falta, o que se relaciona com a noção de potência. Ele afirma, Agamben vai afirmar, o estatuto singular da assinatura, indicando como eixo central o que ele chama de grau zero, ou seja, a privação, um signo sem significado, que não é exatamente um signo, mas uma assinatura potente. Em última instância, um modo de expressão da potência. Um gesto, enfim, de resistência, que caracteriza o próprio ato de criação. Aqui nós temos as nossas referências e eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer essa apresentação e agradecer a todos vocês. Obrigada. Bom, foi excelente. Outra forma de apresentar, né? E que também surtiu efeito, né? Porque como que vocês articularam, né? A Cíntia pegando aqueles elementos da biografia, mas inserindo no texto. Achei isso muito legal, né? E a Val que e dá um passo além, falando dessa questão da assinatura, que é disparata, né?
eles não pensam, é a assinatura mesmo que o autor faz. Não, não é bem isso que é o conceito que o Agamben lança, né? Então, assim, a coisa que eu mais achei interessante é como que o Érico, biográfico, que exerceu mesmo todos esses papéis, né? Ele foi autor, ele foi editor, ele também é revisor, ele também é leitor, ele também é ilustrador, ele também é crítico. Como que todos esses papéis ele exerceu fora da obra e especialmente dentro da obra, como figuras ficcionais, né? Como gestos e assinaturas autorais, né? Mas assinaturas nesse lugar de estar e não estar, né? Esses lugares de potência, mas de ausência, né? Potência e ausência. Então, essa é uma assinatura que se coloca nas coisas. Aí eu fico pensando, que coisa? Num processo de criação, né? Onde o lugar do eu é um lugar de alteridade. Ele não é mais o biográfico, né? E nem é determinada figura ficcional, porque ela tem uma vida breve e já se transforma em outra, em outra, em outra. Então, eu acho que foi excelente o trabalho de vocês, a pesquisa e a reflexão, né? E queria muito que a Zezé também, Zezinha, comentasse algo para depois a gente chamar a Bia na interlocução. O que você teria a dizer, Zezinha? Você que ama o conceito de assinatura. Realmente, né? Bem, em síntese, as falas de hoje mostram um trabalho arqueólogo, né? Um trabalho que não tem origem, né? Está na fala do escritor, que se questiona na biografia, né? E na leitura que ele assina, né? Como autor ou como não autor. Então, há a meu ver, né? Um processo sequencial de uma arqueologia da obra de Veríssimo em profanação. Eu acho que ele é um profanador, sim, né? E pela inoperosidade, ele pratica essa renovação do gênero, né? Um gênero híbrido, como foi dito largamente, né? Um gênero híbrido que, em seu fazer, porque vejo muito na obra de Veríssimo o questionamento do fazer literário, né? Do fazer criativo. É a assinatura rerum, está no latim, né? Esse fazer das coisas reais. E nesse real, a meu ver, também entra a vida do autor, como reuso desses dados. Eu marquei. Zezé, seu microfone está desligado. Aí. Esses pontos objetivos e estranhos, curiosos, né? Que vão substituindo e ressignificando a sua ficção. Sabe, Rosa, vejo muito a tentativa de ressignificar a ficção em Veríssimo. Acho que há essa preocupação desfuncional do autor, né, para ganhar novas funções, né, como a Valéria muito bem mostrou e se posicionou. Tá? E isso ele o faz experimentalmente. Então, a experimentação da linguagem
em renovação arqueológica, já é científica, já é da assinatura Hero em si. Eu até hoje, por acaso, fui abrir meu currículo, fazia tempo que eu não abri. Eu falei, olha, eu estava preocupada em ver, em revisar, né, esse conceito de poética, né, que caminha a partir das coisas, do real, né, da vida da palavra. A vida da palavra. Eu não vejo tanto a biografia como, em primeiro plano, eu vejo a realidade tornando-se ficção. Essa realidade, ela passa para a personagem. Também esse conceito de personagem de ficção em Veríssimo é muito forte, né? Porque ele recria alteridades, né? Multiplica essas alteridades, né? É uma criação, vamos simplificar, de alteridades, né? Outra coisa interessante é essa miscigenação de códigos, né? Que dá muito a falar, né? Nas marginálias, né? Quer dizer, a marginália eu vejo como um processo criador também. Ela entra como códigos, né? Códigos que são profanados pela ficção. Como se pudesse eu dizer, ficção é profanação, é reuso, né? Acho a palavra reuso muito importante aí, né? A marginália, assim, entre as artes, o desenho, a música, a figura do Nankenote, né? As figuras que substituem essa autoridade em busca, né? Ela marca também os rastros da criação. Alguém falou das meninas dessa oficina de criação. Né? Ele viveu mesmo uma oficina de criação. Né? Ele entendeu esse conceito de criação fazendo, né? A sua própria biografia, refazendo o sentido, né? Na marginália. Essa profanação dele é a inoperosidade mesmo, né? Reconstituindo o conceito de ficção. Eu acho que, sabe, Beatriz, muito importante é que o quanto que ele tem essa preocupação de encontrar a ética na ficção, que está nas alteridades, no eu, né? O eu e todos os desdobramentos que o eu-tu produz, né? Nessa ressignificação, né? Na verdade, o fantoches é mesmo uma desobra, né? Uma desobra. É uma obra em construção, né? Ela mostra e narra ao mesmo tempo, né? Ao mostrar e ao narrar, é uma outra espacialidade que surge, né? Uma espacialidade de engenharia mesmo, né? Arquitetônica, né? Aquele fazer como algo na vida prática e real, né? Sem mistério, sem mística, né? Sem a cobrança da mimesis da tradição mais, né? Essa quebra da lógica é que faz com que o narrar torne-se presente, permanente. Acho isso bonito.
essa presentidade potencial, né? Que resiste aos gêneros historicamente entendidos, né? Ela resiste, porque para ela avançar no contemporâneo, precisa dessa resistência, né? Então, a Valéria apresentou, nessa síntese das demais falas, deu oportunidade de nós entendermos o papel da enunciação, do sujeito da enunciação. É um sujeito abstrato que fica na palavra concreta, na coisa, em sendo enunciada, em ação ficcional, né? em realização mesmo, né? Em obra, né? A gestualidade está na escrita, né? Ela está na escrita. E ele mostra essa escrita, como é feita, em sendo feita, né? Em sendo feita. É o processo mesmo que gera essa instância do discurso narrativo, né? Acho que as meninas todas, elas, com muita competência, elas foram trazendo essa materialidade para nós, né? A materialidade da fala escrita, né? Está no Agamben, na cisão fala e língua, né? Sem essa cisão não ocorre a ficção. Só uma coisa que eu tenho dúvida. Eu não aplicaria o conceito de autobiografia na sua fidelidade, porque a enunciação não precisa dela. Nós estamos lendo sempre, falando, que a enunciação ela é e são os deiticos, né, da língua, usados como indicadores dessa mostração, né, que são os construtores da ficção. É onde estão exatamente o enigma da ficção. Ficção sem enigma não é ficção. Ela não é. Então, esse enigma ele está mostrando onde está, né? Que é na enunciação, e que sofre, ela sai de todas as regras da escrita, né? E libera uma poética. Libera uma poética, né? E libera uma estética. Então, esse é um trabalho que eu acho de grande destaque do Veríssimo, em ir ao encontro da ética e da estética e da poética da ficção, né? Correto. É isso, Zezé. Muito bom. Acho que você conseguiu sintetizar os 4 seminários, né? De hoje e os anteriores, numa única fala. Muito bom. Bia, queria te falar alguma coisa, Bia? Onde está você? Estou aqui. Queria só complementar uma coisa, parabenizar as meninas, né, Cíntia e Val, foi muito bom escutá-las, assim, ver o percurso que vocês fizeram. E pensando nessa imagem, né, desse escritor, que é um escritor que se cria e descria o tempo inteiro, né, ao longo de todo o seu projeto, eu acho que o Fantoches deixa isso muito claro na marginalia, num desenho, caricatura, enfim, que o Érico faz dessa imagem, né, que é sugestiva de que seja ele próprio, e que ela se repete, parece que a gente meio que passa despercebida por ela, mas ela está lá na página 65, depois também está lá na página 126, está na 92, que é essa aqui, né? Ela vai se reproduzindo, esse escritor sem rosto, né? Ele só tem as sobrancelhas ali, que é aquela sobrancelha bem grossa que o Veríssimo tinha, mas ele não tem o resto do rosto desenhado, né?
Eu acho que fica um grande questionamento de sim, esse autor ele está presente, né? Não só como personagem dos contos, enfim, então ele aparece ali com essa autoridade frente ao texto, mas quem fala, né? Que autor que é esse que fala? Quais são as marcas desse autor? E será que ele é único? Então a gente já viu que, né? Não é, né? Então por meio desse gesto autoral, Veríssimo ele compõe todo uma engrenagem mesmo de vozes autorais que performam no texto literário dele. Então, é bastante emblemática essa imagem aqui, inclusive da gente poder assumir, colocar o nosso rosto no rosto desse escritor, né? De falar com, né? De escrever com, de comentar com. Então, é um processo de escrita, e quando a Zezé fala que o foco é de fato no processo, né? E nessa ética da criação, é isso mesmo. Eu costumo até dizer, assim, tipo, que com isso ele consegue fazer, acho que, levantar a grande bandeira dele nesse percurso todo, que é a democratização desse espaço, né? Então, ele nunca vai ter um narrador só, um autor só, ou uma voz que prevalece as demais, né? Ele vai ter essa assinatura que está ali, não está, que são só sobrancelhas e o terno ali negro, mas essa voz que fala, ela é múltipla, né? E ela se cria se descriando o tempo inteiro nesse movimento. É isso. O processo de escrita dele é um movimento mesmo escritural, né? De construção de uma voz, que também não pretende atingir um objetivo, a voz é essa. Não, ela pretende ficar nesse lugar dessa origem que não está, né? Que não é um ponto que volta, mas que vai se fazendo o tempo todo. Então, eu acho que é isso, muito bom. E acho também que a Zé falou uma coisa muito importante, que é o lugar da profanação, porque ele desmistifica o autor, e ao profanar, é isso que a Bia falou, estar com uma boca fechada, né, para que outras bocas, outras vozes possam habitar esse espaço, é um lugar profanador, né? Porque tira o autor desse lugar de autoridade, aquele que diz a palavra final sobre a obra, e o coloca ao lado, né, do leitor e de todos aqueles que puderem acessar a obra, né? Então, acho que é muito legal isso. E a profanação como ser inoperante, isso é mais incrível ainda, né? Quer dizer, com obras que não têm o modo operatório de uma obra categorizada em determinado gênero, né? Então, ela fica quase que nessa borda, como falou a Vilma, né? Ela fica meio no limbo, né? Nesse lugar que é criação, mas também é descriação, né? Ele mesmo se coloca como aquele que não sabe, né? Aquele que erra, ele mesmo revê a si próprio, corrige. Então, tudo isso é um lugar profanador, né? E que traz essa democratização e essa nova ética, né? Esse lugar da ética na própria escrita ficcional, né? Muito legal, né? Acho que foi um dia muito rico, né? Para todas nós, todos nós, né? Então, acho que a gente pode encerrar por aqui e convidando todos vocês para a próxima apresentação deste seminário, desta série de seminários sobre a obra do Veríssimo Fantoches. Muito obrigada e até lá.